O futebol, ou soccer como alguns chamam, é mais do que apenas um esporte. É um fenômeno global, uma linguagem compartilhada que transcende fronteiras, culturas e idiomas. Das ruas movimentadas do Rio de Janeiro aos gramados meticulosamente cuidados da Premier League inglesa, a paixão pelo esporte é uma força unificadora. Entendemos a emoção de um gol no último minuto, a agonia de um pênalti perdido e a alegria pura de ver nosso time do coração levantar um troféu. Conhecemos as regras, os jogadores e os momentos icônicos que moldaram a história do futebol. Mas e os aspectos menos conhecidos do jogo? As regras estranhas e incomuns que muitas vezes passam despercebidas? Todos nós estamos familiarizados com as regras básicas, sem usar as mãos. A menos que você seja o goleiro, é claro. Impedimentos, faltas e a emoção de uma disputa de pênaltis. Essas regras são a base do jogo, a estrutura sobre a qual incontáveis momentos de brilho e sofrimento são construídos. No entanto, se você se aprofundar um pouco mais no livro de regras oficial, descobrirá um mundo de regulamentos peculiares e cláusulas curiosas. Essas são as regras que até mesmo os fãs mais experientes podem coçar a cabeça, aquelas que fazem você se perguntar: como isso se tornou uma regra? Veja, por exemplo, o curioso caso do gol fantasma. Imagine só, um atacante chuta forte, a bola cruza a linha, bate no fundo da rede e volta, tudo em um piscar de olhos. O árbitro, inseguro, manda o jogo seguir. Anos atrás, antes do advento da tecnologia da linha do gol, esse cenário era uma receita para a polêmica. A regra número 1, a primeira regra das regras do jogo, afirma simplesmente que um gol é marcado quando a bola ultrapassa completamente a linha do gol. A falta de especificidade sobre a bola permanecer na rede levou a muito debate e a mais de alguns gols contestados. Felizmente, a tecnologia ajudou a esclarecer essa regra, mas o gol fantasma permanece uma anedota fascinante na história do futebol. Antes do apito inicial e dos jogadores entrarem em campo, um simples cara ou coroa acontece. Todos nós sabemos que ele determina qual time começa o jogo e para que lado eles atacarão no primeiro tempo. Mas você sabia que o humilde cara ou coroa também pode decidir o resultado de uma partida inteira? Em algumas competições de mata-mata, se o jogo terminar empatado após a prorrogação, a disputa de pênaltis decide o vencedor. Mas se, após a disputa de pênaltis, o empate persistir, o temido cara ou coroa retorna. Desta vez, não se trata apenas do pontapé inicial, é sobre a vitória. O vencedor do cara ou coroa escolhe se cobra o primeiro ou o segundo pênalti na próxima rodada, uma decisão que carrega uma pressão imensa e pode influenciar drasticamente o resultado. Seção 5. Brilho acidental. Gols contra e a lógica da cobrança indireta de falta. Um dos momentos mais dolorosos do futebol é testemunhar um gol contra. Um jogador, tentando afastar a bola, inadvertidamente a manda para o fundo da própria rede. É uma ironia do destino, mas as regras que cercam os gols contra são surpreendentemente cheias de nuances. Se um jogador marca um gol contra diretamente de um escanteio, cobrança de lateral ou tiro livre cobrado pela equipe adversária, ele não é contado como um gol. Em vez disso, um escanteio é concedido à equipe adversária. Por quê? A lógica é que um jogador não deve ser penalizado por desviar acidentalmente a bola para a própria rede em uma situação de bola parada. É uma regra que enfatiza a justiça e impede que as equipes obtenham uma vantagem injusta de tais ocorrências infelizes. Seção 6. Redenção do cartão vermelho? Não é bem assim. As complexidades das expulsões. Um cartão vermelho é indiscutivelmente a punição mais temida no futebol. Ele significa uma ofensa grave e resulta na expulsão do jogador infrator, deixando sua equipe com um jogador a menos.
Mas o que acontece se um jogador recebe 2 cartões amarelos na mesma partida? Logicamente, ele recebe um cartão vermelho e é expulso. No entanto, há uma peculiaridade. Os 2 cartões amarelos, embora resultem em um cartão vermelho, não se traduzem automaticamente em uma suspensão de uma partida, como aconteceria com um cartão vermelho direto. O comitê disciplinar analisa o incidente e decide sobre a punição apropriada. Essa distinção pode parecer trivial, mas destaca as complexidades e nuances dentro das regras que muitas vezes passam despercebidas. Seção 7. Fair Play ou Jogo Sujo. O mundo peculiar das faltas táticas. Frequentemente ouvimos comentaristas elogiando faltas táticas ou faltas profissionais. São faltas deliberadas cometidas para impedir um ataque mais perigoso do adversário. Por exemplo, um defensor pode derrubar estrategicamente um atacante que está em direção ao gol, aceitando um cartão amarelo, mas evitando uma clara chance de gol. Embora aparentemente contraditórias ao espírito do jogo limpo, essas faltas táticas são uma parte estratégica do jogo. Elas destacam os riscos calculados e as decisões em frações de segundo que jogadores e treinadores tomam, adicionando outra camada de intriga ao esporte. Seção 8. O mistério do spray que desaparece. Um olhar sobre a ferramenta efêmera do futebol moderno. Nos últimos anos, uma adição curiosa tem agraciado os campos de futebol em todo o mundo: o spray que desaparece. Essa substância aparentemente mágica é usada para marcar o local onde uma falta é marcada e para garantir que a barreira defensiva mantenha a distância exigida. O spray, normalmente feito de uma mistura de água, butano e surfactante, cria uma linha temporária e visível na grama que desaparece em poucos minutos. É uma ferramenta simples, mas eficaz, que reduziu significativamente o tempo perdido em discussões sobre o posicionamento da bola e da barreira. O spray que desaparece exemplifica como o futebol está em constante evolução, adotando novas tecnologias e técnicas para melhorar o ritmo e a justiça do jogo. Seção 9. De invasores de campo a pausas para hidratação. Pausas inesperadas no jogo bonito. O futebol é um jogo de 2 tempos de 45 minutos, mas, às vezes, pausas inesperadas interrompem o andamento. Uma dessas interrupções é a infame invasão de campo. Esses indivíduos, muitas vezes movidos por um desejo de notoriedade ou para fazer uma declaração, correm para o campo durante o jogo, causando uma paralisação temporária. Embora sejam divertidas para alguns, as invasões de campo são uma preocupação de segurança e podem prejudicar o ritmo do jogo. Outra pausa menos perturbadora é a pausa para hidratação. Em condições extremamente quentes e úmidas, o árbitro pode conceder breves pausas para que os jogadores se reidratem e evitem a exaustão pelo calor. Essas pausas, embora incomuns, destacam a importância da segurança dos jogadores e a capacidade de adaptação do jogo a diferentes condições ambientais. Seção 10. Mais do que apenas um jogo. O impacto cultural das peculiaridades do futebol. Essas regras estranhas e incomuns, muitas vezes negligenciadas ou mal compreendidas, são parte integrante do que torna o futebol um esporte tão cativante. Elas geram debate, criam controvérsia e adicionam camadas de complexidade que mantêm fãs e jogadores atentos. Mas, além dos tecnicismos, essas regras refletem a evolução do jogo, sua adaptação aos tempos modernos e sua capacidade duradoura de surpreender e entreter. Elas são um lembrete de que o futebol é mais do que apenas um jogo. É um fenômeno cultural com seu próprio conjunto de tradições, peculiaridades e regras não escritas. Seção 11. Apito final. Abraçando a imprevisibilidade. Quando o apito final soa e os jogadores se cumprimentam,
somos deixados com uma sensação de satisfação, decepção ou talvez uma mistura de ambos. Testemunhamos momentos de brilhantismo, decisões controversas e a natureza imprevisível do esporte. As regras estranhas e incomuns, muitas vezes escondidas à vista de todos, são uma prova da rica história e da natureza em constante evolução do futebol. Elas nos lembram que, mesmo em um esporte regido por regras, há sempre espaço para o inesperado, o controverso e o absolutamente bizarro. E é essa imprevisibilidade, essa mistura de habilidade, estratégia e pura sorte que nos faz voltar para mais, temporada após temporada.